pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson, sou professor de gramática da Oficina do Estudante e hoje nós vamos falar sobre dígrafos. Dígrafos vocálicos, dígrafos consonantais e encontros consonantais. Na próxima aula a gente fala de encontros vocálicos e segue a vida, tudo bem? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando se fala em dígrafo, separação silábica, encontro vocálico, encontro consonantal, eu estou dentro de um capítulo da gramática chamado fonética. E esse nome vai ter uma importância e eu vou lembrar você o tempo todo dele. Nós tendemos a interpretar isso errado e isso gera grandes problemas no vestibular. Grande parte dos erros de dígrafo, de fonética como um todo, mas de dígrafo mais especificamente na aula de hoje, acontecem por falhas aqui, por incrível que pareça. Tudo bem? Então hoje a gente vai entender o que é fonética, entender o que é fonema, entender o que é letra, entender o que é dígrafo consonantal, vocálico e encontros consonantais. E na próxima aula nós continuamos com encontros vocálicos. Quando se fala em fonética, eu tenho que ter muito claro para mim a distinção entre fonema e letra, que são coisas muito parecidas, mas que não são iguais. Quando eu falo em fonema, eu estou falando da menor partícula sonora que forma uma palavra. Então, por exemplo, na palavra árvore, eu consigo separar isso em partes menores. Assim, separação silábica. Eu consigo ainda separar em partes menores. Assim. Mas eu não consigo separar mais do que isso. Então, não a letra que eu estou apontando, mas o som que você está ouvindo. A é um fonema. É a partícula sonora indivisível. R é um fonema. É a partícula sonora indivisível. E assim por diante. Qual é a parte mais importante? Não existe mais importante. Mas dentro da fonética, sim, o mais importante é o fonema. A letra, nós costumamos dizer que é algo muito secundário. A letra é apenas um símbolo que eu e você e toda a comunidade linguística combinou que representa determinado fonema. Olha só, se ao invés da letra E ser assim, nós houvéssemos combinado lá no início, nos primórdios da coisa, que isso era um E, todo mundo leria árvore hoje sem o menor problema. Então o símbolo é secundário, o que importa pra gente na aula de hoje é som que eu ouço e o som que eu falo, ou seja, o fonema. Tudo bem? Nossa língua possui vogais e consoantes, fonemas vocálicos e fonemas consonantais. É importante sabermos a diferença disso até para as próximas aulas. Qual é a definição de vogal? O que fez alguém em determinado momento do nosso processo linguístico ouvir um som, ouvir um fonema e falar isso é um fonema vocálico ou isso é um fonema consonantal? Não existe um achômetro na coisa, existe um processo linguístico por trás. Quando pensamos em vogais, são todos os sons que saem do aparelho fonador sem nenhum acidente na boca. A, E, I, O, U, AN, EN, IN, ON, E quando pensamos em consoante, são todos os sons que saem do aparelho fonador através de acidentes. Por exemplo, o fonema, P. Eu não consigo falar esse fonema, eu não consigo pronunciar esse fonema sem colar os lábios. O N, sem colocar a língua nos dentes. Isso determina a diferença entre vogais e consoantes. Tudo bem? Voltando agora para o motivo da nossa aula, não que isso não fosse importante, mas é pré-requisito porque nós vamos falar agora. A nossa língua, as línguas latinas, são extremamente limitadas com relação ao número de símbolos, ou seja, de letras, mas possuem um repertório de fonemas muito maior. Se nós estivéssemos nos referindo a uma língua banta, por exemplo, que são as línguas africanas, de determinadas tribos africanas, ou o chinês, por exemplo, o mandarim, para cada sonzinho que sai da garganta do indivíduo, existe um símbolo que representa. É como se nós tivéssemos uma balança, aquela da liberdade, da justiça, e estivesse equilibrado o número de fonemas e letras. O problema é que nas nossas línguas latinas esse equilíbrio não existe. Nós temos muito mais fonemas do que letras. Aí nesse momento você deve estar pensando, pô, isso não pode ser verdade, porque eu consigo escrever tudo aquilo que eu falo e que eu ouço. É, porque a gente dá uma trapaceadinha. Aí entra o conceito do dígrafo, tudo bem? Dígrafos são duas letras para um fonema. Como assim? Vamos pegar um exemplo curto na lousa. Vamos trabalhar com a palavra chave, que fica muito mais fácil de demonstrar. Chave tem 5 letras. Agora, quantos fonemas tem chave? Nessa aula de hoje você vai me ver fazendo muito a representação fonética entre barras. Isso quer dizer que dentro dessas barras eu estou desprezando a ortografia, a acentuação e focando na pronúncia, ok? Olha só,
esse fonema E existe. Sonoramente ele existe, senão viraria chave. O fonema V existe, o A também. Agora, olha esse CH. Chave, chave. Duas letras para um fonema. Esse é o conceito de dígrafo. O próprio nome fala por si só. Dígrafo, duas grafias. Tudo certo? E assim como eu tenho dígrafos consoantes, e assim como eu tenho vogais, eu tenho dígrafos vocálicos e dígrafos consonantais. Tudo bem? Vamos começar pelos dígrafos consonantais, que agora vai aparecer aqui para você. Eu não vou fazer pausa para isso, mas como você está no controle do seu computador, do seu celular, você pode pausar, anotar e olhar mais de uma vez. Repara uma coisa, eles não são a coisa mais simples do mundo de se guardar. RR, SS, LH, NH, CH, QU, GU, SC, XC e SC cedilha. Vai precisar de um pouquinho de trabalho para isso? Até vai, só que você tem uma garantia, meu querido. Toda vez em que você encontrar uma palavra com RR, por exemplo, a palavra torra. Eu olhei para isso, o meu trabalho é pequeno, ter que guardar essas terminações, essas combinações de fonemas, de letras. Mas a partir do momento em que eu vou para um exercício e encontro essa ocorrência, eu sei que eu tenho um dígrafo. Eu sei que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, e eu sei que eu tenho um fonema, 2 fonemas, 3 fonemas e 4 fonemas. Quando se fala em uma palavra com dígrafo, eu tenho sempre uma balança desequilibrada. Eu tenho mais letras do que fonemas. Tudo certo? Bom, essa, na minha opinião, é a parte mais fácil do dígrafo. Você tem um problema inicial para guardar, mas eventualmente você tem uma facilidade muito maior para resolver os exercícios. O que me dá um pouco mais de medo, de receio, é o dígrafo vocálico. Porque ele é muito simples de guardar, você não precisa nem pausar a sua câmera. Quando você vira o dígrafo vocálico, você não esquece mais. O problema é que na hora da execução do exercício ele te prega grandes peças. Veja só. Dígrafos vocálicos estão aparecendo para você aí agora. É A, E, I, O, U seguido de M, A, E, I, O, U seguido de N. Tudo bem? Dá uma pausinha se quiser, dá uma olhada com mais atenção nisso e principalmente nessa imagem, olha essa coluna em vermelho que está no meio. Ela vai ser a grande chave para resolver os seus exercícios. O que eu quero dizer com isso? Vem comigo para cá. O seu olho tem que estar treinado para reconhecer que nessa palavra, tanto, nessa palavra, tinta, nessa palavra, pomba, e nessa palavra matam, pode haver dígrafo. Porque é assim, no dígrafo consonantal, LH sempre será dígrafo, ok? No dígrafo vocálico, seu olho tem que estar treinado para reconhecer a possibilidade do dígrafo. Tá aqui. Não garanta que tenha dígrafo, analise. O dígrafo vocálico pede um pouquinho mais de reflexão. Então você vai fazer daqui para frente exatamente isso, pensando naquela tabelinha que nós acabamos de ver. Vamos abrir as barrinhas e vamos trabalhar isso aqui. Se isso aqui for dígrafo, lembra da tabelinha de equivalência? Você tem, vou até fazê-la aqui, em, on e um, e seguido de N, em, on e um. Se esse cidadão for dígrafo, você vai substituir por isso. Eu sei que não existe isso ortograficamente, mas foneticamente ele é presente. Então olha só. Estou resolvendo meu exercício, dei de frente com a palavra tanto e me brilha nos olhos esse A seguido de N. Isso aqui pode ser um dígrafo. Se for dígrafo, eu vou substituir lá dentro das minhas barras por esse símbolo e a pronúncia tanto de dentro quanto de fora não se altera. Olha o que acontece. Troquei. Tanto, tanto. Opa! Duas letras para um fonema. Isso é um dígrafo. Conceito básico de dígrafo. Tinta. Vamos junto. Duas letras para um fonema. Tinta. É estranho quando a gente olha, mas se força na leitura. Tinta. Dígrafo. Mais letras do que fonemas. Balança desequilibrada. Olha para essa.
pomba. Pomba, pomba. Dígrafo. Poxa, Edson, mas então onde está o problema? Porque pelo que eu estou vendo é sempre dígrafo. Não, senhor. Nem sempre. Olha isso. Se esse A seguido de M for um dígrafo, substituiremos por esse símbolo e a pronúncia não se altera. Matam, matam e matam. A pronúncia está diferente. Está faltando alguma coisa aqui. Agora, olhe você e me diga, o que falta aqui? Se você falou M, você tem um problema que nós precisamos corrigir, porque M é letra. Qual é o som que faltou aqui? Qual fonema falta aqui? Falta esse cidadão. Matam. Tudo bem? Duas letras, dois fonemas, balança equilibrada, não tem o dígrafo. Quer ir um pouquinho mais além, já antecipando um pouquinho, botando um pouquinho o carro na frente dos bois da aula seguinte? Se isso aqui cai no seu vestibular e a pergunta é, identifique a alternativa que possui encontro vocálico, se você não visualiza isso, você não responde essa questão, porque se você caçar letra, ela não tem nenhuma. Tudo bem? Mas esse é assunto para a próxima aula. Então eu tenho que tomar muito cuidado com os dígrafos, porque vocálicos principalmente, porque eventualmente eles podem nos pregar peças. Um aparente dígrafo, na verdade, não é. Tudo certo, pessoal? Então, quanto a isso, estou tranquilo. O que eu quero falar agora, para encerrar, é um assunto bem rápido, inclusive, para encerrar nosso primeiro vídeo, é sobre encontro consonantal. Parece uma coisa muito simples, e de fato é, só que como tudo na língua portuguesa e na gramática, mais especificamente, também possui pegadinhas. Encontro consonantal nada mais é do que duas consoantes na palavra. Ela pode estar numa mesma sílaba, trato, e nós chamamos isso de encontro consonantal perfeito. É um nome bastante secundário, pouquíssimo abordado no vestibular, não se preocupe com ele. E ela pode estar em sílabas separadas também. Então aqui eu tenho o meu encontro vocálico, que é aqui. Estando em sílabas separadas, eu chamo de encontro consonantal imperfeito, que também não é um grande problema para o seu vestibular. Encontro consonantal é só isso. Então eu queria aproveitar esse finzinho para falar disso. Mas tem um detalhezinho ainda que pode te atrapalhar. Olha comigo. Treta. Tem encontro consonantal? Sim, senhor. Ela está aqui. Prego. Tem encontro consonantal? Tem sim. Está aqui. Torto. Tem encontro consonantal? Tem. O imperfeito entre o R e o T. Milho. Tem encontro consonantal? Se você disse que tem pelo LH, você errou a questão, porque LH é um dígrafo, dígrafos são duas letras para um fonema, e o que importa nessa aula de fonética, não é letrética, não são duas letras consonantais, são dois fonemas consonantais juntos. Poxa, Edson, isso quer dizer então que todo dígrafo consonantal não será encontro consonantal? É exatamente isso que quer dizer. Tudo certo? Aproveitando que estamos encerrando, eu deixei para o final uma conversinha bem simples sobre os dígrafos consonantais QU e GU. Por que será que ele estava em vermelho naquela nossa tabela? Tem um motivo específico para isso. O QU e GU nem sempre configurarão dígrafo. Por exemplo, a palavra queijo, eu tenho dígrafo. Se eu abrir isso aqui, eu vou ter algo mais ou menos assim. Olha só, duas letras para um fonema. Tudo certo? Agora, a palavra quase não me permite isso. Se eu tentar fazer a mesma coisa, olha o que acontece. Case. Então eu tenho foneticamente a pronúncia do U. Duas letras, dois fonemas. Isso, e a mesma coisa vale para o GU. Eu tenho guerra e guache. Como é que funciona a coisa então? Para não ter que ficar abrindo o QU e o GU. Se o QU e o GU não trouxer o U pronunciado, eu tenho dígrafo, porque vai acontecer isso. Se o U for pronunciado, eu não tenho dígrafo, porque acontece isso. Tudo bem? Resumindo toda a nossa conversa. Dígrafos consonantais, muito mais tranquilo, um trabalho inicial para se guardar, mas muito mais tranquilo de se trabalhar, apenas tomando cuidado com o QU e o GU, é só afinar o ouvido. Se o U for pronunciado não é dígrafo, se o U for pronunciado é dígrafo. Dígrafos vocálicos, um cuidado um pouco maior, guardar é fácil, A, E, I, O, U seguido de M, A, E, I, O, U seguido de N. O problema é que pregam aquelas pegadinhas como nós acabamos de ver aqui com o matam, ok?
E lembra sempre, encontro consonantal, duas consoantes juntas na palavra, mas dígrafo consonantal não constitui encontro consonantal. Bom, eu acho que para um primeiro vídeo é isso. No próximo vídeo a gente continua nos encontros vocálicos e vamos adentrando aí até chegar na morfologia e depois a análise sintática. Tudo certo? Um grande abraço, tamo junto.